E aí, galera do Universo Nerd? Tudo na paz? Aqui é o Digão, seu amigo do canal Top Nerd, trazendo mais uma análise cinematográfica para vocês. Hoje vamos entrar de cabeça no universo fantástico de Game of Thrones, mais especificamente no episódio épico A Dança dos Dragões. E já que estamos falando de dragões, preparem-se para uma montanha-russa de emoções, traições, claro, muita ação. Ah, e não esqueçam daquele like maneiro e de se inscreverem no canal para não perderem nenhum conteúdo do Top Nerd, beleza? Agora sim, vamos mergulhar de cabeça nessa análise. Aviso importante: se você não assistiu o filme, não assista esse vídeo, pois contém spoiler. O tão aguardado episódio 9 da quinta temporada de Game of Thrones, intitulado A Dança dos Dragões, trouxe uma série de eventos marcantes e decisivos para os personagens principais. Desde o início, fica claro que este episódio não alcançou as expectativas dos fãs, sendo considerado por muitos como o pior nono episódio de todas as temporadas até então. O episódio começa com o ataque ao acampamento de Santanis Baratheon, onde vemos a destruição causada pelo fogo misterioso. O destino de Santanis e seu exército fica incerto, com muitos prejuízos e desânimo entre seus homens. Enquanto isso, ao norte da muralha, Jon Snow e os remanescentes de Drolar enfrentam dificuldades e incertezas. A chegada dos sobreviventes à muralha traz um alívio palpável para Jon e seus companheiros, mas também aumenta as tensões internas entre os membros da Patrulha da Noite. O desenvolvimento dos personagens na muralha, especialmente de Alistair Thorne e Olly, é destacado como um dos pontos fortes do episódio. A tensão e a raiva crescente entre os membros da patrulha são habilmente exploradas, preparando o terreno para acontecimentos futuros. No sul, em Dorne, as tramas políticas continuam a se desenrolar, com Dora Martell demonstrando sua astúcia ao colocar seu filho no pequeno conselho. Enquanto isso, em Bravos, acompanhamos Arya Stark em sua jornada de vingança, que promete desdobramentos emocionantes no próximo episódio. Um dos momentos mais marcantes do episódio é o destino de Shireen Baratheon, filha de Santanis, que é sacrificada em um ato desesperado e chocante. A cena emocionante entre Shireen e seu pai Santanis toca os espectadores, mas também levanta questionamentos sobre o desenvolvimento inconsistente do personagem de Santanis ao longo da temporada. O ápice do episódio é a entrada triunfal de Drogon na Arena de Daznak, onde Daenerys Targaryen enfrenta os filhos da Arpia com a ajuda de seu poderoso dragão. Apesar dos efeitos especiais impressionantes, a cena é criticada por alguns espectadores por sua falta de impacto emocional e ritmo inconsistente. No geral, A Dança dos Dragões dividiu opiniões dos fãs de Game of Thrones, com alguns elogiando certos aspectos da trama e outros criticando as escolhas de roteiro e desenvolvimento dos personagens. O episódio deixa os espectadores ansiosos pelo desfecho das várias tramas em andamento e pelo destino dos personagens principais. Em A Dança dos Dragões, a qualidade das performances dos atores e atrizes principais é um dos pontos altos do episódio. Destacarei algumas das interpretações mais marcantes e como elas contribuem para a narrativa. Emilia Clarke como Daenerys Targaryen oferece uma performance sólida, transmitindo a determinação e a vulnerabilidade de sua personagem de forma convincente. Seu vínculo com os dragões é especialmente cativante, e ela consegue transmitir a conexão emocional entre eles e Daenerys com autenticidade. Peter Dinklage como Tyrion Lannister continua a ser uma presença magnética na tela, trazendo um equilíbrio perfeito entre sarcasmo e compaixão. Sua interação com Daenerys acrescenta uma camada adicional de complexidade à trama, e a química entre Clarke e Dinklage é palpável, enriquecendo a dinâmica entre os personagens. Liam Cunningham como Davos Seaworth entrega uma performance comovente, especialmente nas cenas em que interage com Santanis e Shireen. Sua lealdade inabalável e sua humanidade são tocantes, e sua ausência devido às ordens de Santanis adiciona uma tensão emocional à narrativa. Stephen Dillane como Santanis Baratheon oferece uma interpretação sólida, mas algumas escolhas de roteiro podem ter limitado seu potencial. A mudança repentina de comportamento de Santanis em relação à sua filha Shireen pode parecer desconexa para alguns espectadores, embora Dillane consiga transmitir a angústia interna de seu personagem de maneira convincente. Kerry Ingram como Shireen Baratheon brilha em suas cenas finais, transmitindo inocência e coragem diante de um destino cruel. Sua interação com Santanis e Melisandre é comovente, e sua morte deixa uma marca indelével na narrativa. A química entre os membros do elenco é essencial para o sucesso do episódio, e muitos dos momentos mais impactantes surgem das interações entre os personagens. A dinâmica entre Daenerys e Tyrion, Davos e Santanis, e Shireen e seus pais adiciona profundidade emocional à história e mantém os espectadores envolvidos na jornada dos personagens. Em resumo, as performances do elenco principal em A Dança dos Dragões são impressionantes e contribuem significativamente para a experiência do espectador. A química entre os membros do elenco eleva a narrativa e cria momentos memoráveis que ressoam após o término do episódio. Bem, pessoal, antes de começar, deixe-me esclarecer que esta análise é totalmente pessoal, baseada nas minhas próprias impressões e experiências ao assistir ao episódio. Para ajudar na análise, destaco alguns detalhes que considero importantes. Pontos positivos. As performances dos atores principais foram bastante convincentes, especialmente de Emilia Clarke como Daenerys Targaryen e Peter Dinklage como Tyrion Lannister. Eles realmente trouxeram vida aos seus personagens e tornaram suas interações muito envolventes. A cinematografia e os efeitos especiais continuam sendo pontos fortes da série, com destaque para a cena da entrada de Drogon na Arena de Daznak, que foi visualmente impressionante. A construção de tensão ao longo do episódio foi bem feita, especialmente nas cenas que envolviam Jon Snow e os acontecimentos em Durolar. A espera pela abertura dos portões da muralha criou uma atmosfera tensa e emocionante. Pontos negativos. Algumas decisões de roteiro pareceram um pouco forçadas ou inconsistentes, como a mudança repentina de comportamento de Santanis em relação à sua filha Shireen. Isso acabou afetando a coesão da narrativa e a credibilidade dos personagens. Alguns arcos de personagens, como o das Serpentes de Areia em Dorne, continuam a parecer deslocados e mal desenvolvidos, o que diminuiu o impacto geral do episódio.
A interpretação de Emilia Clarke em algumas cenas específicas pode ter sido um ponto fraco para alguns espectadores, especialmente em momentos mais intensos. No geral, gostei bastante do episódio A Dança dos Dragões. Apesar de alguns pontos negativos, como mencionados acima, a trama geral continuou a ser interessante e emocionante. Recomendo este episódio para os fãs da série que desejam ver mais desenvolvimentos na história de Westeros e se envolver em reviravoltas emocionantes. E agora, com grande prazer, concedo o selo de aprovação do Top Nerd para A Dança dos Dragões. Este episódio pode não ter sido perfeito, mas certamente proporcionou uma experiência digna de um verdadeiro fã de fantasia épica. Então, pegue sua pipoca, reúna seus amigos e embarque nesta jornada emocionante pelo mundo de Game of Thrones. Bem, chegamos ao fim da nossa análise do episódio A Dança dos Dragões de Game of Thrones. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu ao discutirmos todos os detalhes deste emocionante capítulo da série. Gostaria de agradecer a todos os espectadores que acompanharam até aqui. Se vocês têm suas próprias opiniões sobre o episódio, não hesitem em compartilhá-las nos comentários abaixo. Adoraria ouvir o que vocês têm a dizer. E lembrem-se, se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar com seus amigos que também são fãs de Game of Thrones. Além disso, não deixem de conferir os outros vídeos que estão aparecendo na tela para mais conteúdo interessante. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais análises e discussões sobre os melhores filmes e séries do universo nerd. Até a próxima!